Meus irmãos, boa noite. Graça e paz a cada um dos irmãos. Ser pai para mim é uma vocação divina. Divina porque Deus é Pai e na pessoa de Deus nós conseguimos aprender muitas virtudes que caracterizam e marcam a figura paterna, como força, coragem, proteção, sacrifício, doação, amor. Porque Deus é amor e Ele é Pai. Minha oração é para que Deus nos ajude, os pais dessa igreja, ajude cada um de nós no cumprimento da nossa missão, que a gente possa conseguir cumprir com êxito essa missão tão maravilhosa que Deus nos deu e que nos associa à pessoa dele, de Pai. Então que Deus abençoe. Você não está sozinho, tem muitos outros pais aqui juntos e nós estamos juntos nessa caminhada, buscando auxiliar uns aos outros do cumprimento da nossa missão. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Hoje nós iremos começar do versículo 22 até o versículo de número 33. Você que porventura perdeu as outras mensagens, você pode ir lá no canal da nossa igreja. Todos os cultos, eles ficam lá, salvos, tá bom? E disponíveis para os irmãos. Depois de um tempo, é que só as mensagens saem de forma editada. Mas o culto sempre está lá, tá bom? Então, se porventura você perdeu alguma das mensagens e deseja assistir para acompanhar, você é só ir lá, olhar a data do dia do culto e assistir e conferir as mensagens, tá bom? Nós vamos ler na versão NVT. Coloquei na versão NVT. Ultimamente eu tenho usado bastante ela. E talvez devagarinho a gente vá colocando ela. Gabriel chega a tremer nas bases, Gabriel. Viu, Guilherme? Mateus capítulo 14, verso 22 a 33. Se você não tem essa versão, você pode acompanhar aqui na tela, para que a gente possa conseguir ter uma melhor compreensão. Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Mas antes de prosseguir, volta só ao versículo 22. Você lembra do logo em seguida, né? O que foi que aconteceu anteriormente? Você lembra o que foi que eu preguei domingo passado? Foi sobre o quê? Sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, tá bom? Então, só para você já ir lendo, fazendo esse acompanhamento da leitura de Mateus, tá bom? Pode prosseguir, versículo 23. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. E quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Eu disse que ia ler só até o 33, mas eu vou aproveitar e nós vamos ler o restante dos versos. Vamos ler o restante dos versos, coloca aí até o 36. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré.
E quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto, e todos os que tocavam eram curados. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale aos nossos corações nessa noite, mediante esse belíssimo texto que o Senhor nos dá nesta noite. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento de culto, a oportunidade que nós temos de sair dos nossos lares, vir a este lugar, cultuar o teu nome com outros irmãos. Esperamos que o Senhor tenha recebido tudo aquilo que foi feito aqui, pois foi feito para o louvor do teu nome. Pai, nós suplicamos ao Senhor neste momento que o Senhor fale grandemente aos nossos corações, que a tua palavra possa nos instruir, que a tua palavra possa aquecer o nosso coração, que a tua palavra possa nos revelar o Senhor de um modo maravilhoso e que possamos, ó Deus, nos prostrar diante de ti e adorar o Senhor. Pai, abençoe os nossos irmãos que estão em casa, que por motivos maiores não puderam vir, que o Senhor esteja com eles. Suplicamos também ao Senhor por aqueles, ó Deus, que por motivos menores têm desprezado esse momento de estar em comunhão com os irmãos. Pai, que o Senhor os desperte para a importância e o valor de momentos como esse. Pois sabemos, ó Deus, que os dias são maus e que o Senhor nos ajude, nos dando sabedoria, para que possamos remi-lo da melhor maneira possível, aproveitá-lo, a fim de produzir em nós mesmos, nos nossos irmãos, edificação e louvores ao teu nome. Nós oramos assim, agradecidos, suplicando as tuas bênçãos no nome de Cristo Jesus. Amém. Esse é um relato também bastante conhecido. Como nós vimos no domingo passado, nós vimos a multiplicação dos pães e dos peixes, que é um milagre também bastante conhecido. E esse outro também é um milagre bastante conhecido, de que Jesus andou sobre as águas, mas não somente Jesus. Pedro também andou sobre as águas. E não sei se você percebeu, mas os louvores, eles foram escolhidos também dentro dessa temática para que essa mensagem possa ainda mais penetrar nos nossos corações. A verdade é que essa não é a primeira vez que Jesus salva os seus discípulos em meio a uma tempestade. Na própria exposição do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós vimos isso acontecer. Jesus salvando seus discípulos enquanto eles estavam em uma tempestade. E na primeira vez, eles interrogaram o Senhor em Mateus 8, 27, dizendo a seguinte coisa: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, na primeira vez que Jesus estivera com seus discípulos e que ele acalmaram a tempestade, os seus discípulos interrogaram: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? E na medida em que Jesus segue realizando sinais e prodígios no meio dos seus discípulos, o caráter de Jesus vai se tornando cada vez mais claro e conhecido aos seus discípulos. No milagre passado da multiplicação dos pães e dos peixes, eles não interrogaram, mas eles exclamaram dizendo, João 6,14, aqui obviamente a gente pregou em Mateus, mas como eu disse, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes está registrado em todos os evangelhos. E João vai dizer a seguinte coisa, que eles, ao presenciar o milagre de Jesus, disseram, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Então perceba, na primeira vez em que Jesus realizara o milagre de acalmar a tempestade, eles interrogaram, quem é este? Agora, no milagre passado, eles já exclamaram, sem dúvida, esse é o profeta que haveria de vir ao mundo. Então perceba que já não há mais dúvidas. O tom mudou de interrogação para exclamação. Agora não há dúvida, agora há admiração. Quanto mais Jesus realizava os milagres, maior evidência ficava o seu caráter. Porque lembramos nós, os milagres têm esse objetivo de revelar quem Cristo é.
E neste agora, os seus discípulos dão um passo ainda mais à frente e declaram no versículo 33, coloquem para nós. Então os discípulos, os outros discípulos, o adoraram e exclamaram, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Você percebe que à medida com que Jesus vai realizando os milagres, o seu caráter vai se tornando mais conhecido e diante de cada milagre, de cada feito de Jesus, declarações são feitas a respeito dele. Então, à medida com que ele segue realizando seus sinais e prodígios, o seu caráter vai se tornando cada vez mais conhecido. Agora, os discípulos, sem dúvidas nenhuma, disseram de fato, o Senhor é o Filho de Deus. E com esse milagre nós aprendemos várias coisas acerca de Jesus. A primeira delas é que é sobre o absoluto domínio que o nosso Senhor e Salvador tem sobre todas as coisas criadas. Nós vemos não somente Jesus acalmando a tempestade, porque nós já vimos isso acontecer, mas agora nós vimos Jesus realizando outra coisa ainda miraculosa. É Jesus andando sobre as águas. Tente imaginar e visualizar isso. Tente imaginar um homem, lembrando que Jesus não era um espírito, Jesus era homem, carne e osso, como eu e você. Imagine, então, algo material andando sobre as águas sem afundar. Eu sei que a ciência nos dirá que é impossível um corpo físico e material de carne e osso andar sobre as águas. E eles estão certos ou errados? Eles estão certos. A questão é porque eles pensam e unicamente pela via natural. Mas para nós bem sabemos que o nosso Deus, ele não somente age por meio do que é natural, mas também pela via do que é sobrenatural. Pela via do que é sobrenatural. Jesus, os seus milagres apontam exatamente para isso. O seu poder que está acima daquilo que é natural. Então, a ciência nos dirá que é uma impossibilidade, mas para nós, basta nos lembrar que para aquele que criou os mares e os oceanos, para aquele que o criou, o próprio mar e os oceanos, não há nenhuma impossibilidade andar sobre ele. Porque qual é o mais difícil? Pensando agora naquela prerrogativa do maior para o menor, qual é o mais difícil? Criar os mares e os oceanos ou andar sobre eles? Para aquele que criou os mares e os oceanos, o que é andar sobre ele? Então, mais uma vez, Jesus nos dá o privilégio de se revelar a nós de maneira grandiosa. E a primeira lição que nós aprendemos com ele é sobre o seu absoluto domínio que ele tem sobre todas as coisas criadas. Não há explicação natural e tampouco não há impossibilidade para nenhum milagre realizado por Jesus. Muito embora não possamos explicar por vias naturais os milagres de Jesus, isso não significa que eles não são reais e não são possíveis. Portanto, não há nenhuma impossibilidade para Jesus realizar quaisquer que sejam os milagres que ele realizou. Nós acabamos de testemunhar o que ele acabara de fazer com 5 pães e 2 peixes. O que foi que ele fez com 5 pães e 2 peixes? Ele alimentou uma multidão, mais de 10.000 pessoas. E nós aqui meditamos que Jesus em nenhum momento deu um discurso para tocar no coração das pessoas, fazendo com que elas se sensibilizassem e que externassem a sua bondade e compartilhassem aquilo que eles haviam guardado. Não. O texto é muito claro. Jesus alimentou fisicamente as pessoas. Foi feita uma pesquisa, uma verificação, e só havia 5 pães e 2 peixes. E Jesus alimentou uma multidão de mais de 10.000 pessoas. E ainda sobraram quantos cestos? 12 cestos. 12 cestos. Portanto, não há nenhuma impossibilidade. Jesus só apenas segue
realizando os seus feitos e os seus prodígios e nos ensinando cada vez mais sobre ele. E nesse fato e nesse milagre que Jesus realizara aqui neste momento, há muito encorajamento para nós e há muito encorajamento em saber que o nosso Senhor e Salvador tem domínio sobre todas as coisas criadas. O encorajamento para nós é que não existe coisa nenhuma criada que não esteja no controle ou que não esteja sujeito à pessoa de Cristo Jesus. Todas as coisas, todo o universo serve juntamente ao Senhor. Nunca esqueçamos disso. Nunca esqueçamos que os ventos, as ondas e os temporais e tudo mais servem à pessoa de Cristo. Quando Pedro disse no versículo 28, coloca aí, versículo 28, quando Pedro disse, na verdade gritou, né? Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Quando Pedro disse, ordene que eu vá até onde está, ele usa uma palavra grega que significa a ordem de um rei. Ou seja, Pedro sabia que Cristo era rei sobre toda a natureza. Portanto, a palavra de Jesus é lei. E quando ele diz, vem, é lei. Quando ele disse vem, ele ordena com que não somente Pedro, mas a natureza em si, ela colabore, ela contribua para aquilo, para a ordem que ele dá, para aquilo que ele diz, aconteça. Porque ele é rei. Portanto, a palavra aqui quando ele diz, ordene que eu vá até onde o Senhor está. A palavra no grego que ele usa é essa, é a ordem de um rei. Pedro sabe que ele é rei e senhor sobre todas as coisas criadas. E que se ele der a ordem, a natureza vai cooperar para que aquilo que ele diz aconteça. A palavra de Jesus é lei e os elementos estão sujeitos a ele em obediência. Lá em Mateus capítulo 8, quando os discípulos estavam em tempestade, ele disse, ei, aquieta-se. É essa palavra lá, aquieta-se. Foi isso que ele disse para a tempestade. O mar furioso, ele disse, aquieta-te. E o mar se aquietou, porque a sua palavra é lei, é ordem sobre todas as coisas criadas. Porque ele é o criador de todas elas. Ele não somente criou, mas como ele governa sobre todas as coisas criadas. Esse é o nosso Senhor. Esse é a pessoa de Cristo Jesus. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos desse milagre. De que Jesus, ele tem domínio absoluto sobre todas as coisas criadas. Deu para captar isso bem? Em segundo lugar, nós aprendemos com esse milagre o poder que Jesus tem para conferir àqueles que nele confiam. A segunda lição que nós aprendemos é isso. O poder que Jesus pode conferir para aqueles que nele confiam. Neste fato, nós vemos algo extraordinário acontecer. Um homem andar sobre as águas. Não só um, mas dois. Nós não ficamos, até ficamos espantados vendo Jesus andar sobre as águas. Mas o que me deixa mais chocado não é isso, porque eu sei que ele é o Senhor. Mas o que me deixa mais chocado é ver um pobre, miserável discípulo que nem o Pedro andar sobre as águas. É isso que me deixa mais chocado com o texto. Não é Jesus andar sobre as águas. Porque eu não ficaria se eu visse ele andando pelas nuvens como Goku, não ficaria. Porque eu sei que ele é o Senhor. Mas eu fico vendo um pecador miserável que nem o Pedro andando sobre as águas. Que extraordinário. Isso só aconteceu porque Jesus conferiu poder para aquele que obedeceu a sua voz. Você já parou para pensar o que Jesus pode realizar em nossas vidas por ouvir e obedecer a sua voz? Você já parou para refletir? Esse é um texto que nos leva a essa reflexão. O poder que Jesus pode conferir a um dos seus filhos pela obediência à sua voz.
Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Existe um profundo significado nessa parte da narrativa. Ela nos mostra quão grandes coisas o nosso Senhor pode fazer pelos que ouvem a sua voz e o seguem. Por meio dos seus discípulos, ele acabara de fazer o quê? Por meio dos seus discípulos, ele acabara de alimentar uma multidão inteira. E agora, por meio dos seus discípulos, ele faz algo miraculoso. Ele faz um dos seus discípulos andar sobre as águas. Perceba o que o Senhor é capaz de fazer por meio dos seus discípulos, que ouvem e obedecem a sua voz. Isso é extraordinário, meus irmãos. E aqui eu quero trazer uma aplicação para mim e para você. Meus irmãos, Cristo pode nos capacitar a realizar coisas que antes nós pensaríamos ser impossíveis. Humanamente falando, era impossível Pedro andar sobre as águas? Sim, humanamente falando, sim. Se o Senhor nos chamasse, vem Guilherme, anda sobre as águas, muito provavelmente eu não vou conseguir, é impossível isso. Meus irmãos, Cristo pode nos capacitar a realizar coisas que antes pensaríamos ser impossíveis. É por isso que Ele pode nos conduzir através de dificuldades e tribulações que sem Ele nós nunca ousaríamos enfrentar. Ele pode dar forças para nós, para caminhar por meio do fogo, de águas, triunfando em meio às adversidades. Nós vemos inúmeros textos bíblicos onde o Senhor faz isso com seus filhos. Capacita eles a fazerem coisas que, humanamente falando, seriam impossíveis. Como, por exemplo, o Senhor guardou Daniel na cova dos leões. O Senhor guardou os amigos de Daniel na fornalha ardente. O Senhor fez um povo inteiro passar entre as águas. Quantas coisas miraculosas o Senhor fez por meio do seu povo, capacitando o seu povo a fazer coisas que aparentemente seriam impossíveis de se fazer e de se realizar. E o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo. Ele não muda. Ele continua a realizar e capacitar os seus filhos a realizar coisas muito maiores do que a que ele fez, como ele disse em João capítulo 14, 12. Aquele que crê em mim fará também as obras que faço e outras maiores fará. E outras maiores fará. Meus irmãos, as águas podem parecer profundas, mas se o Senhor disser, vinde, então nós não temos razão para temer. Temos? As águas podem parecer profundas. E de fato eram profundas. Mas se o Senhor disser, vinde, então nós não temos razões para temer. Não temos razões para temer. É bem verdade que há muitas ocasiões em que Jesus nos parece pedir os impossíveis. Essa é uma delas. Às vezes a gente é muito racional, sabe? E eu penso que o nosso problema é aqui, e nenhum problema com isso. E quando eu digo racional, é no sentido de nós sermos naturalistas demais e esquecermos que Deus nos chama a caminhar pelo sobrenatural muitas vezes. E muitas vezes nós paramos diante do chamado de Deus para a nossa vida. Muitas vezes Deus quer nos dar a oportunidade de experimentarmos o sobrenatural na nossa vida. E Ele está dizendo, vinde, vinde, está nos chamando. Mas a nossa mente está muito cauterizada, medrosa, porque aparentemente nós olhamos e achamos impossibilidades por meio daquilo que é racional. Nós olhamos, pegamos muito molhado, muito fundo, não dá.
E a gente começa a fazer verificações quando, na verdade, Deus, Ele não quer que a gente faça isso. Há momentos em que Ele quer apenas que nós ouçamos a sua voz. E quando Ele diz, vinde, e a gente se lança. E a gente se lança. Há momentos em que parece que Jesus quer nos chamar a fazer o impossível. E a única coisa que Ele exige de nós é que nós devemos manter os nossos olhos fixos nele e os nossos ouvidos receptivos ao seu encorajamento. Muitas vezes é isso que Ele faz. E às vezes parece até loucura. Porque humanamente falando, alguém chamar para andar sobre as águas parece loucura, né? Parece ser uma loucura. Você vai se afundar, meu irmão, se você for aí. Você vai morrer afogado, parece ser loucura. Às vezes Deus nos chama assim, e que aparentemente parece ser loucura. Lembra como foi que o Senhor chegou para Abraão? Bora, mano, junta tudo aí, deixa a tua parentela e vai-te embora. Para onde? Vai. Vai. Eu só estou te chamando para tu sair da tua parentela. E vai para onde? Não importa. Vá. E Abraão fez isso. Ele foi, sem um destino certo, apenas seguindo a voz de Deus. É verdade que muitas coisas são óbvias. Muitas coisas estão na nossa cara, muito simples de compreender. Muitas vezes o chamado de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Mas tem coisas que às vezes, se a gente for ficar tentando fazer contas matemáticas, a gente vai se perder. Portanto, quer viver o sobrenatural de Deus? Ouça e obedeça a voz de Cristo. Se Pedro não tivesse ouvido e obedecido ao chamado de Jesus, ele nunca teria experimentado, que homem nenhum experimentou, andado sobre as águas. Ele só experimentou isso em sua vida porque ele ouviu e obedeceu a voz do Senhor. Ele confiou mais em Deus do que os seus olhos, do que os seus sentidos poderiam lhe assegurar. Porque os seus sentidos não poderiam lhe assegurar nessa verdade, mas somente a obediência de Cristo. E de fato ele andou sobre as águas. Aqui não foi nenhum truque. Ele não saiu pisando nas pedras. O mar não estava baixo. De fato, ele andou sobre as águas, porque o texto diz que quando ele parou de olhar para Cristo, o que foi que aconteceu? Ele começou a afundar. Não foi porque ele errou a pedra. Foi porque ele deixou de olhar para a pedra angular. Foi por isso que ele deixou de afundar. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que Jesus, ele é Senhor sobre toda a criação e toda ela está sujeita a ele. A segunda coisa que nós aprendemos é o poder que Jesus pode conferir aos seus discípulos que ouvem e obedecem à sua voz. Que maravilha, Pedro, que maravilha. Em terceiro lugar, nós aprendemos com esse milagre que muitas tribulações os discípulos de Cristo passam, muitas vezes pela falta de fé. Houve pontos positivos, mas também houve pontos negativos na atitude de Pedro. Por algum tempo nós vimos Pedro fazer exatamente algo extraordinário. Ele deu passos. O texto bíblico nos assegura que, de fato, ele deu passos concretos, reais. Por algum tempo vemos Pedro andando corajosamente sobre as águas, ao som do comando de Jesus. Todavia, ao prestar atenção na força do vento, ele deixou-se ser tomado
pelo medo e ele começou a afundar. Ele não considerou que o mesmo Salvador que o capacitou a dar o primeiro passo também seria poderoso para sustentá-lo até o último passo. Isso muitas vezes acontece conosco. Nós começamos a caminhada acreditando no Senhor, seguindo a sua voz e damos os primeiros passos corajosamente. Mas às vezes chega um momento em que a gente já perde essa confiança e não acredita mais que o Senhor, que foi poderoso para nos ajudar a dar os primeiros passos, irá também nos auxiliar até o último passo. E às vezes, diante da caminhada, nós em algum momento, nós perdemos o nosso referencial. O problema de Pedro é que o medo ofuscou-lhe a memória. O temor confundiu-lhe o raciocínio. Ele não pensava em mais nada, senão no vento, nas ondas e em seu perigo imediato. E foi por isso que ele disse no verso 30, coloca aí o verso 30 para nós. Mas quando ele reparou no vento forte, perceba o quando. Houve um momento em que ele muda o seu foco. Ele tira o seu olhar do lugar certo. E o texto diz quando, é o momento. Quando ele então para de reparar em Cristo e repara no forte vento e nas ondas, ele ficou aterrorizado. E ele começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Perceba o que acontece com ele. Esse quadro, ele é o quadro também da nossa vida, muitas vezes. Quantos de nós, muitas vezes, não temos fé suficiente para darmos o primeiro passo, mas perdemos para dar os demais, e a gente para no meio do caminho, e a gente afunda pelo caminho. Quantos de nós nos assustamos diante das provações e dos perigos que parecem no caminho da nossa jornada, da nossa caminhada? Muitas vezes prestamos muito mais atenção às circunstâncias do que a Jesus. E quando nós fazemos isso, imediatamente nós começamos a afundar. Nós nunca podemos esquecer aquela lição básica que nós fomos chamados não para vivermos com base nas circunstâncias, mas nós somos chamados a viver pela fé. O justo viverá pela fé. É isso. E há muitos momentos em que nós somos exatamente provados. E quando nós tiramos o olhar do lugar certo, o nosso coração desmaia, as nossas esperanças dissipam-se, o nosso ânimo desaparece e o medo toma conta do nosso coração. Ficamos aterrorizados diante das circunstâncias. E quando ficamos assim, nós adoecemos, nós começamos a afundar em nossas agonias, em nossos medos, em nossos assombros. E por que tudo isso? Porque nós deixamos de olhar para Jesus. E quando assim nós procedemos, nós damos lugar à incredulidade. Deixamos ser dominados pelo medo, em vez de pensarmos a respeito de Cristo Jesus. Olha o que Jesus disse no versículo 27. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo. Quando eles apareceu, coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Perceba que a palavra coragem está associada à pessoa de Jesus. Se o medo está associado aos ventos fortes, se o medo estava associado ao mar agitado, a coragem estava associada à pessoa de Jesus.
É como se Jesus estivesse dizendo: não tenham medo diante das circunstâncias, tenham coragem, olhe para mim. Porque as ondas podem ser grandes, mas não são maiores do que Cristo Jesus. Não são. E nunca serão. E nunca serão. Não há tsunami que seja maior do que o nosso Senhor. Então ele tenta trazer o referencial para os seus discípulos. Não tenham medo, coragem, sou eu. Sou eu. Olhar para mim, lembrar quem eu sou, vai ajudar o seu coração temeroso. Vai ajudar o seu coração temeroso diante das circunstâncias e diante das adversidades. Essa foi a razão pela qual os discípulos não reconheceram Jesus. Por que eles não reconheceram Jesus? Lembra o que diz o texto? Eles, a primeira impressão que tiveram, eles achavam que era um fantasma. Perceba, eles haviam até esquecido o que Jesus havia dito, porque Jesus mandou eles irem na frente. E é óbvio que ele ia atrás. Mas eles estavam tão apavorados que eles nem lembravam mais se Jesus via ou se estava por vir ou não. E em vez de pensar que era o mestre, eles pensaram que era um fantasma. Os discípulos nem reconheceram o Senhor por causa do medo. O medo havia cegado os seus discípulos. Entenda, medo e fé não podem conviver em harmonia no mesmo coração. Vai gerar conflito. Medo e fé não podem viver em harmonia no mesmo coração. Vai haver conflito. E o medo, ele tem essa característica. Ele nos impede de ver a presença de Deus em nossa vida. Ele nos faz sentirmos sozinhos, abandonados. Ele nos faz sentir de que não há mais saída, de que não existe salvação para nós. Ele lança de nós todos os remos, todo colete à prova salva-vidas. A gente fica numa situação de à deriva. Medo e fé, eles não podem conviver em harmonia no mesmo coração. Então perceba, muitas lutas que nós passamos exatamente porque em algum momento da nossa caminhada nós focamos nas circunstâncias e nas adversidades. E eu sei que é difícil nós não focarmos nas circunstâncias e nas adversidades. O problema é porque nós olhamos por demais para elas de forma demasiada e esquecemos de olhar para o Senhor. Em quarto lugar, que nós aprendemos com esse milagre é quão misericordioso é o Senhor para os crentes fracos. Interessante. Perceba como foi a situação de Pedro. É a nossa vida. No primeiro momento, Pedro foi o cara. O Senhor vem, eu vou. E ele foi. Mas chegou aquele momento em que aquela coragem foi substituída pelo medo. E o mesmo homem que iniciou com aquele pique todo, ele... E há momentos da nossa caminhada que acontece exatamente a mesma coisa. Ninguém vai conseguir se manter aqui, no pico, o tempo todo. Haverá momentos em que a gente vai... E aí, as circunstâncias podem ser as variadas, que possam nos levar a esse declínio. Mas o mais interessante desse relato é isso. É como o Senhor, ele prontamente estende a mão para salvar Pedro. Tão logo que ele lhe pede socorro. Senhor, salva-me! E o Senhor prontamente estende a sua mão para socorrer Pedro. Obviamente, depois ele dá uma lição de moral, mas ele socorre.
o seu discípulo. Jesus não deixa que Pedro colha o fruto de sua incredulidade e afunde nas águas. Ele sente a sensação de estar afundando, mas o Senhor não permite com que o seu discípulo morra naquela água. Quando ele clama ao Senhor, o Senhor vem ao seu encontro. Perceba a reprovação do Senhor para com ele. É moderado e até gentil. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? E aqui nós aprendemos lições preciosas para a nossa relação com o Senhor. Meus irmãos, Jesus reconhece e sabe de todas as nossas debilidades, todas as nossas fraquezas são conhecidas pelo Senhor. E o mais interessante é que essa história mostra a paciência de Deus, do Senhor para conosco. Em diversos momentos nós vemos Jesus dizendo: até quando eu terei que conviver com vocês, homens de pequena fé? Há diversos momentos em que o Senhor, a paciência dele para com seus discípulos, que ora crê nele e ora bota mais fé nas circunstâncias do que nele. Mas perceba o cuidado, a misericórdia de Deus para com os seus filhos. Nessa história ele quer que nós saibamos que a dúvida não é uma prova que uma pessoa não tem fé, mas somente que ela é pequena. A situação revelou que a fé de Pedro, naquele momento, ela estava pequena. Mas mesmo quando a nossa fé é pequena, o Senhor está ali para nos ajudar. Como disse o salmista, no Salmo 94, verso 18, ele diz: quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. É exatamente isso. Que maravilha. Que preciosidade para nós é vermos a misericórdia de Deus nos ajudando quando a nossa fé, ela mingua. Nos momentos em que nós vacilamos, no momento em que deixamos de crer como deveríamos, o Senhor prontamente vem para nos socorrer. Em tudo isso, há muitas razões que nos encorajam a seguir a Cristo, um Deus assim. Porque se nós cairmos, Ele nos reerguerá. Se nós errarmos, Ele nos trará de volta ao caminho. Porque a misericórdia de Deus nunca jamais se apartará completamente de nós. Porque Ele tem dito, como disse o autor de Hebreus, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E Ele cumprirá a sua palavra. Contudo, nós não devemos cruzar os braços e ficarmos contentes com a nossa fé pequena. Mas a nossa oração deveria ser que nem aquele homem de Lucas capítulo 17, verso 5. Senhor, aumenta-nos a fé. Porque é muito melhor andar sobre as águas do que viver se afogando. Ainda que tenhamos o Senhor para nos acudir quando estamos nos mergulhando, afundando, é melhor andar sobre as águas do que viver afundando. Há muitos momentos em que a gente engole muita água. Isso pode trazer muitos problemas para a nossa caminhada cristã. Muitas mesmo. Algumas aplicações dessa história eu quero trazer para nós. A primeira delas é que Ele nos trouxe até aqui. Talvez você tenha vindo de sua casa até aqui, passando por uma tempestade dessa. Seguir a Cristo implica passar por tempestades. Essa tempestade que os discípulos estavam passando, ela estava dentro da vontade de Deus. Olha o que diz o verso 22. Coloque aí para nós. Logo em seguida,
Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Ou seja, eles estavam exatamente no lugar aonde Jesus mandou eles estarem. Eles não estavam em outro lugar. Eles não estavam fazendo outra coisa. Eles estavam fazendo exatamente o que Jesus mandou eles fazer. E era exatamente fazendo o que Jesus mandou eles fazerem que eles estavam enfrentando uma tempestade. Nesse caso, é importante nós destacarmos uma coisa. A irmã citou aqui, mas é algo extremamente relevante nós aprendermos isso. Nós estamos muito mais seguros no meio da tempestade quando nós estamos dentro da vontade de Deus do que quando nós estamos em terra seca, mas fora da vontade de Deus. A questão não é onde nós estamos, mas se estamos dentro da vontade de Deus. Não importa se é em alto mar ou em terra seca. O mais importante é nós sabermos se estamos dentro da vontade de Deus. Não importa se você está dormindo um sono bem profundo, como Jonas estava no porão daquele navio, mas longe da vontade de Deus. A grande questão é se nós estivermos dentro da vontade de Deus. Porque se nós estivermos passando por tempestades dentro da vontade de Deus, aquele que nos colocou diante dessas circunstâncias é Ele mesmo quem vai nos acudir dentro e nos tirar para fora dela. Porque foi Ele mesmo quem nos colocou nessas adversidades. Portanto, nós precisamos entender os planos de Deus. Muitos cristãos têm a ideia equivocada de que ao obedecer à vontade de Deus, só navegarão em águas tranquilas. Muitas vezes passaremos por águas revoltas exatamente pela obediência ao Senhor. É por obedecermos ao Senhor que muitas vezes enfrentaremos grandes tempestades em nossa vida. Essa é a grande verdade. Existem dois tipos de tempestades. A que vem para a disciplina e a que vem para o aperfeiçoamento. E essa que os discípulos enfrentaram, ela veio exatamente para aperfeiçoar os seus discípulos. O convite de Jesus a eles entrarem no barco, passarem para o outro lado, Jesus sabia exatamente o que eles iriam enfrentar. Mas o Senhor queria experimentar mais uma vez os seus discípulos e aperfeiçoá-los por meio daquela situação em que eles estavam passando. Uma segunda verdade é que se foi Ele que nos colocou diante dessa circunstância, Ele não nos deixará sozinhos. Ele está exatamente ciente do que nós estamos passando. Coloca o texto de Marcos, capítulo 6, 48, que é essa mesma história, mas sendo narrada por Marcos. Olha o que Marcos diz, verso 6, 48, essa mesma história. Ele viu que eles estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. E por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até com eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles. Perceba o texto. Ele viu que eles estavam em apuros. Ele viu como? Lembra? Os discípulos entraram em alto mar e Jesus foi fazer o quê? Segundo texto. Versículo 23. Olhe para o versículo 23 do nosso texto. Coloca aí, por gentileza. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Jesus estava orando e estava ciente. Como diz o texto de Marcos, ele viu a situação em que os seus discípulos estavam passando. Cristo estava vendo seus discípulos e sabia exatamente da situação deles.
Lembra daquilo que nós vimos na pregação passada sobre os pães e os peixes? Em que o texto que diz que Jesus, quando desceu do barco, ele viu as pessoas e teve compaixão delas. E aqui, do mesmo jeito, Jesus mandou eles irem, e ele ficou orando, mas ele estava vendo os seus discípulos. Ele sabia da situação que os seus discípulos estavam passando. Por mais que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos nas tempestades da vida, os olhos do Senhor estão sempre sobre os seus filhos. Sempre. Sempre. Seus olhos nunca saem de nós, porque somos suas ovelhas. E seus olhos estão sempre fixos em nós, porque Ele nos ama. Ele não nos abandona. Ele estava orando ao Pai e certamente orando também pelos seus discípulos, como Ele fez diversas vezes. Inclusive nesse texto, aqui a situação era de Pedro. E mais lá na frente nós vamos ver exatamente Jesus dizendo isso. Olha, eu tenho orado por tua vida, Pedro, porque Satanás quer te pegar. Jesus é aquele que cuida dos seus, intercede ao Pai pelos seus. Aplicando essa verdade para nós, semelhantemente, o povo de Deus está no mar, em meio às tempestades, e Jesus Cristo está hoje no céu e intercede por cada um de nós. Por cada um de nós. É por isso que quando nós estamos afundando, nós clamamos, Senhor, salva-me. Porque sabemos que os seus ouvidos estão atentos à nossa oração, porque Ele intercede por nós. Nós temos um Salvador. Nós temos aquele que é por nós. Aquele que é por nós. Então, muitas vezes na jornada da vida, nós passamos por algumas situações e essas situações foram colocadas exatamente pelo Senhor para nos provar. Aqui na circunstância, a fé de Pedro ficou oscilando. Ela começou boa e depois ela deu uma caída. E muitas vezes, quando nós passamos pelas provações que Deus nos coloca, muitas vezes nós fazemos isso também, esse mesmo percurso. Às vezes respondemos bem, às vezes não respondemos tão bem ao chamado de Deus. A terceira aplicação é que Ele virá até nós. Como eu disse, muitas vezes nós temos a impressão de que Jesus nos abandonou justamente no momento mais difícil das nossas vidas. Mas a verdade é que Jesus está sempre pronto para vir ao nosso encontro durante as tempestades da vida. É bem verdade que nem sempre Ele chega na hora que a gente acha que é o melhor momento para Ele chegar. O texto vai dizer que Ele chegou 3 horas da madrugada, versículo 23. O versículo 25, perdão, coloca aí. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Muitas vezes nós temos essa impressão de que Jesus nos abandonou justamente nos momentos mais difíceis. Mas muitas vezes pensamos isso porque a gente fica esperando que Jesus chegue exatamente naquele momento que nós queremos que Ele chegue. Mas nós bem sabemos que o Senhor nunca se atrasa. Ele chega exatamente no momento em que é para chegar. E às vezes a demora que parece demora, mas que não é demora, é Deus querendo trabalhar em nossa vida. É Deus querendo nos ensinar. É Deus querendo nos ensinar a confiar nele. Enquanto os discípulos estavam ali em alto mar, parece que o tempo era uma tormenta para eles. De tal maneira que eles esqueceram que o Senhor havia dito, vai e que eu os acompanho. E parece que eles não lembravam mais que o Senhor chegaria. Por isso que quando viram aquela pessoa, achavam que era um fantasma. Eles não conseguiram lembrar de que o Senhor chegaria até eles. E interessante que o Senhor quis remover
dos seus discípulos nesse teste todo e qualquer recursos que os seus discípulos poderiam se sentir seguros. Lembrando, grande parte desses discípulos que estavam no barco, eles eram pessoas experientes em alto mar. Eles eram pescadores, mas estavam com medo do mar. Há momentos em que Jesus faz exatamente isso. Ele remove todas as coisas que nos faz sentirmos seguros. Mas tem algo que eu acho interessante dessa história. Você já parou para pensar por que Jesus andou sobre as águas? Eu sei que não somente foi para mostrar aos seus discípulos quem ele era, a sua autoridade e o seu poder, mas algo interessante. Jesus queria mostrar aos seus discípulos que a coisa que eles mais temiam, o que é que eles estavam mais temendo naquele momento, não era o mar. Jesus queria ensinar para os seus discípulos que a coisa que eles mais temiam era apenas um caminho para que o Senhor chegasse até eles. O Senhor chegou até eles por meio de quem? Do mar. Perceba, a coisa que mais trazia medo naquele momento aos discípulos foi exatamente a coisa que Jesus usou para chegar até a eles. Isso é extraordinário, irmãos. Com frequência Deus faz isso conosco. Com frequência Deus faz isso conosco. Ele usa as coisas que mais causam medo em nós como um meio de chegar até nós por meio dessas coisas. Às vezes é uma doença, às vezes é uma situação adversa. Aquilo que muitas vezes nos causa mais medo e pavor é aquilo que Jesus usa para chegar até nós por meio daquilo. Quantas vezes ele não faz isso conosco? Quantas vezes ele não faz isso conosco? E quando ele faz isso, é aí que nós então descobrimos que as tempestades têm uma serventia. Serve muitas vezes para nos aproximar dele. E vice-versa. E vice-versa. Deus faz exatamente isso. Usa as coisas que mais nos causam medo como um meio dele chegar até nós, ou vice-versa. Usa essas coisas para nós irmos também até a ele. Isso é extraordinário. Mas nessa história nós vemos também o Senhor ajudando a Pedro a crescer. Em muitos aspectos. Nós já vimos aqui Pedro dando passo de andar sobre as águas, algo extraordinário. E muitas vezes quando nós lemos esse relato, nós só criticamos Pedro, porque ele olhou para as circunstâncias, ele afundou. É um ponto a ser discutido e como nós aqui meditamos, que deve e pode ser evitado por nós. Mas em muitas vezes nós pegaremos o mesmo caminho que Pedro. Mas algumas coisas sobressaem da postura de Pedro. A primeira é a sua coragem e a sua ousadia. De fato, ele andou sobre as águas, ele experimentou o que quase ninguém experimenta. Quem de nós pode dizer que experimentou isso? Ele teve fé para sair do barco em meio a uma tempestade e tentar andar sobre as águas. E andou. E andou. E ele afundou porque ele vacilou, que esse é o ponto negativo. Contudo, nós também devemos dar crédito a Pedro pela reação ao seu vacilo. A reação de Pedro diante do vacilo nos ensina. Porque é exatamente isso a vida. Às vezes a gente está bem, está firme na fé, mas às vezes a gente vacila, mas a pergunta é, o que fazemos quando vacilamos? Muita gente termina de se afogar, muita gente se afasta do Senhor, muita gente deixa de conviver, de ter comunhão com os irmãos, ele chuta o pau da barraca e vai embora. Mas o que Pedro fez? O que Pedro fez e o que ele nos ensina a fazer? Que foi o que nós lemos no verso 30. Quando ele vacilou, ele não hesitou. Ele disse, Senhor, salva-me. Quando ele vacilou, ele não hesitou. Ele disse, Senhor, salva-me. Pedro é um vacilão, como nós também.
Vacilamos em diversos momentos da nossa caminhada. A questão é o que fazemos quando vacilamos. Ele deixou de lado o seu orgulho e reconheceu sua necessidade do Senhor. Só o Senhor pode me levantar. Só o Senhor pode me reerguer. E ele clama exatamente, sem hesitar: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Pedro clamou por socorro quando estava começando a afundar, não quando estava se afogando. E aqui ele nos dá uma lição preciosa. Muitos de nós só procuramos por socorro quando já estamos com o pulmão cheio de água. E aí, meu irmão, é complicado. É complicado. Muitas vezes, pelo orgulho, que não quer pedir ajuda, está se afundando e acha que vai conseguir sair sozinho. E fica se batendo nas águas como alguém que não sabe nadar e se atirou em alto mar. Pedro clamou por socorro quando começou a afundar, não quando estava se afogando. Muitas vezes, quando a gente clama por ajuda, quando está se afogando, a situação ela já é mais complicada. É o que acontece muitas vezes. Eu, como figura pastoral, muitas vezes tenho que lidar com situações complicadas exatamente por isso. Porque quando se deveria buscar ajuda, não se buscou. E às vezes deixa para pedir ajuda quando a situação já está numa situação já muito complicada. Muito complicada. Aí já está numa situação muito complicada. Não que o Senhor não possa reverter, mas muito provavelmente vai ter que conviver com manchas no pulmão. Entrou muita água. Vai escapar, vai sair dessa, mas vai ter que conviver com algumas sequelas, carregando o peso de consequências de situações complicadas, porque demorou muito para clamar e pedir socorro. Por isso que Pedro, podemos aprender muito com ele nessa circunstância. Quando ele começou a afundar, ele clamou logo por socorro. Pediu socorro ao Senhor, sem hesitar: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Não demore. Não demore. Nós estamos... Essa é a situação, na verdade, e aqui eu quero uma aplicação, caminhando já para o fim, para todos nós. Talvez você esteja se afogando. E está demorando em clamar por socorro. A realidade do mundo inteiro, como nós aprendemos hoje aqui pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, é que, na verdade, todo mundo está se afogando. E só há uma pessoa que pode socorrer cada pessoa em cada canto do mundo. É Cristo Jesus. A situação que a Bíblia apresenta de todo homem é essa. Nós já nascemos como que sendo lançados em alto mar para morrer afogado. Essa é a realidade do mundo inteiro. Por melhor cidadão que a pessoa possa ser, mas essa é a situação dele. E só há uma saída para todo homem. É se ele clamar por socorro a Jesus. Não existe o Deus da moralidade que vai lhe ajudar. Não sou uma pessoa boa, de boa, eu nasci assim, uma boa família e... Não. Não é a boia da moralidade que vai te salvar, nem da educação, nem da gentileza. Só existe uma pessoa que é capaz de nos salvar. É Jesus. É por isso que ele é o Salvador. Todo ser humano precisa clamar e pedir por socorro a Jesus. Se ninguém for salvo por ele, ninguém se salvará sozinho.
Por isso que todo ser humano precisa de Jesus. E você precisa dizer isso para todas as pessoas que você conhece. Por melhores que sejam as situações e as circunstâncias dela, aparentemente, mas espiritualmente falando, todas elas já estão mortas, afogadas. Porque a Bíblia diz que todos estão mortos em seus delitos e pecados. E só o Senhor para lhes dar vida. Somente Ele. Ninguém mais é capaz de fazer isso. O relato encerra os versos 34 e 36. Coloca aí, para nós, por gentileza. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região. E trouxeram os enfermos para que fossem curados. E suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto. E todos os que tocavam eram curados. O relato então encerra dizendo que o barco chegou a Genezaré, perto de Cafarnaum e Betsaida. E ali Jesus seguiu curando muitas outras pessoas. É interessante. Jesus chegou a Genezaré. Será que as pessoas daquela cidade sabiam que Jesus havia enfrentado uma tempestade com seus discípulos para chegar até elas e suprir as suas necessidades? E nós? Será que nós nos lembramos de que Jesus enfrentou uma tempestade de juízo para salvar as nossas almas? Se Jesus chegou até mim e até você, ele enfrentou a tempestade da ira do seu Pai para salvar você. Se Jesus chegou até nós, ele chegou porque enfrentou uma tempestade. As pessoas de Genezaré talvez não sabiam o que eles passaram em alto mar. Mas nós sabemos o que o Filho de Deus enfrentou para chegar até mim e a você e para nos salvar. Se nós temos consciência disso, então nós devemos seguir os mesmos passos que os seus discípulos no versículo 33. Coloca aí para nós. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato o Senhor é o Filho de Deus. Se você tem consciência de que Jesus enfrentou o mar da tempestade do seu Pai, da ira de Deus, o juízo de Deus, para chegar até você, um pobre, miserável pecador, necessitado de salvação, se ele chegou até você, se você reconhece isso, nossa postura deve ser essa: adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, de nos ter visto morrendo afogado e de ter ido nos salvar, e de ter nos tirado daquele mar e ter firmado os nossos pés em sua rocha. Se você reconhece isso, meu irmão, adore o Senhor nesse momento em oração. Fala com Ele. Agradece ao Senhor teu Deus. Talvez as tempestades da vida enfrentadas e chegada até aqui, sejam elas o meio que o Senhor está usando para chegar até você. Seja elas enfermidades, circunstâncias, sejam quais forem. Não importa. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Se Ele é capaz de dizer ao mar, aquieta-te, Ele pode dizer ao teu coração e à tua alma, aquieta-te. Ele é aquele capaz de remover todo o medo. Coragem, irmãos. Coragem. Ele é o Senhor.